O culto de Yahvé em Israel. A história dos dois reinos de Israel e Judá é relatada pelos autores bíblicos dos livros dos reis e, de maneira um pouco diferente, nos livros das crônicas a partir de uma perspectiva fundamentalmente meridional, ou seja, do ponto de vista de Judá. Consequentemente, é difícil formar uma concepção da forma original das tradições e da religião do norte. Contudo, há indícios de que o culto a Yahvé no norte era bastante diferente do que afirmam os editores dos livros dos reis, cuja reação inicial foi considerar o culto de Yahvé no norte como idolátrico e contrário à vontade divina. É por isso que a queda do reino de Israel em 722 é explicada como um castigo divino pelo pecado de Jeroboão, isto é, o culto de Yahvé sob a forma de um touro. Segundo os autores judeus de Bemer Reis 12, o rei Jeroboão foi responsável por provocar o desvio da forma correta do culto a Yahvé no norte, quando construiu santuários em Betel e em Dan, em concorrência com o Templo de Jerusalém. Esses autores do sul estavam convencidos da superioridade de Judá, embora este também tenha finalmente sucumbido aos ataques dos babilônios. O fato de Yahvé estar mais favoravelmente disposto para com Judá é explicado pela escolha de Davi e sua dinastia, a quem prometeu em 1 Samuel 7 que reinaria para sempre. Contudo, dado que Jerusalém também foi destruída em Quinas 78, tornou-se necessário explicar essa derrota de modo semelhante, atribuindo ao desvio de certos reis, que assim se tornaram culpados aos olhos de Yahvé. Segundo os livros dos reis, o verdadeiro culto de Yahvé tinha duas características. Yahvé deveria ser adorado exclusivamente, e o culto sacrificial deveria ser limitado e centralizado em Jerusalém. Certos reis, notadamente Davi, mas também Salomão e alguns outros reis de Judá, em especial Ezequias e Josias, são apresentados como respeitadores dessa pureza cultual, mas nem mesmo seu comportamento e suas ações foram capazes de evitar a catástrofe. Essa visão bíblica é, em grande parte, criação dos editores deuteronomistas que revisaram os rolos de Samuel e Reis durante e após o período do exílio, no século VI. Ela não corresponde à realidade histórica, por várias razões. Antes de tudo, a ideia de que Yahvé era o único Deus a ser adorado e Jerusalém o único santuário legítimo não é muito antiga, mas, como veremos em mais detalhe adiante, surge no mais cedo no século VII. Além disso, os livros dedicados aos reis os apresentam de maneira que não leva em conta seus sucessos ou fracassos políticos. Para dar apenas dois exemplos, Manassés é apresentado como o pior de todos os reis de Judá, mas reinou 55 anos, período em que Judá viveu em paz e prosperidade. Os editores dos reis dedicaram apenas uma passagem breve a esses 55 anos e se esforçaram para enumerar, de forma estereotipada, os horrores que este rei Getz, fiel vassalo dos assírios, teria cometido. Seu predecessor Ezequias, altamente elogiado pelos redatores deuteronomistas, seguiu uma política de resistência contra os assírios. Embora suicida, levando à ocupação e a uma drástica redução do território do pequeno reino de Judá, é justamente por essa política anti-assíria que ele é apresentado tão positivamente. Durante os 2 séculos em que os dois reinos coexistiram, Israel foi o geopoliticamente dominante, enquanto Judá era uma pequena monarquia que muitas vezes se encontrava na posição de vassalo de seu irmão maior do norte. Israel possuía terras férteis onde era fácil cultivar trigo, no vale de Jezreel, e também oliveiras e vinhedos nas montanhas da Galileia. Muito rapidamente, estabeleceu relações comerciais com os reinos arameus e com a Fenícia, enquanto a economia judaíta era muito mais frágil. Finalmente, como vimos, a ideia de um grande reino unificado sob Davi e Salomão provém mais da imaginação dos autores bíblicos do que de qualquer realidade histórica. Se isso é assim, devemos perguntar por que o mesmo Deus nacional era adorado em ambos os reinos. Parece que durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, partes de Judá, Benjamim e Efraim encontraram-se unidas em torno de um rei e de um Deus tutelar. Mas deuses compartilhados existiam em outras partes do Levante. Esse era particularmente o caso do deus El, mas também de Yahvé, que era adorado fora do território de Israel e Judá. Os cultos de Yahvé, em suas diversas formas locais, eram altamente variados, como se vê em inscrições e nos próprios textos bíblicos. Os textos de Kuntilet Ajud mencionam um Yahvé de Samaria e um Yahvé de Temã, isto é, do sul, fora de Israel e Judá. A inscrição de Kirbet Beit Lei fala de um Yahvé, Deus de Jerusalém. Suas de Samuel 15, vers 7 menciona um Yahvé em Hebron.
Salmos 99:2 fala de um Iavé em Sião, e Gênesis 28 explica a veneração de Iavé em Betel. Para compreender a complexidade da religiosidade antiga, devemos distinguir três níveis de análise. Antes de tudo, no nível do indivíduo, da família ou do clã, recorria-se a protetores divinos, deuses pessoais e ancestrais divinizados, entre outros. Não havia necessidade de santuário ou templo. O pater familias realizava os atos rituais. A união de vários clãs trazia um novo nível de prática religiosa em âmbito local. Havia santuários locais, geralmente pouco importantes e muitas vezes a céu aberto. É contra esses santuários que certos textos bíblicos lançam forte polêmica, chamando-os de cultos em todo o Monte Alto e debaixo de toda árvore verdejante. A religião em nível nacional se expressava em um conjunto de cerimônias culticas, das quais o rei era mediador, organizadas em torno do Deus nacional e de outras divindades a ele associadas. Quanto ao terceiro nível, uma questão importante é se o culto real oficial era o mesmo em Israel e em Judá. Alguns especialistas pensam que o culto de Yahvé em Judá era de fato muito diferente daquele em Israel. O Yahvé de Israel era adorado mais ao modo de Baal, como deus da tempestade e da fertilidade, enquanto no sul ele incorporava os traços do antigo deus Sol, que era a divindade tutelar de Jerusalém. Esse quadro precisa de qualificação. Mais que uma oposição rígida, é provável que houvesse diferenças de ênfase entre o culto no norte e no sul. Examinemos primeiro o culto de Yahvé, no reino de Israel, entre 930 e 722. Yahvé, Deus do Êxodo. O reino de Israel surgiu em um território que correspondia mais ou menos ao domínio de um chefe chamado Labaiu, ou Labaia de Siquém, mencionado nas cartas de Amarna. Alguns tentaram identificá-lo com figuras bíblicas como Abimeleque, no livro dos Juízes, que, segundo o capítulo 9, tentou governar Israel, mas fracassou, ou até mesmo com Saul. Mas essas identificações não são convincentes, pois as cartas de Elamarna, três delas escritas pelo próprio Labaiu, são muito mais antigas do que o início da monarquia israelita. Ainda assim, é interessante notar a correspondência grosseira entre o estado de Labaiu e as regiões que foram integradas ao reino de Israel. A Bíblia designa um homem chamado Jeroboão como o fundador do reino do norte. Esse Jeroboão, segundo Reis 12, primeiro se revoltou contra Salomão e depois o ex-precisou fugir para o Egito. Com a morte de Salomão, retornou e negociou como porta-voz das tribos do norte com Roboão, filho e sucessor de Salomão. Quando as negociações falharam, tornou-se rei de Israel. Viveu primeiro em Siquém, antes de fortificar Fanuel e adotá-la como sua residência. A narrativa prossegue contando que Jeroboão, após fundar seu reino entre as tribos do norte, construiu dois santuários, em Betel e em Dan, onde colocou estátuas bovinas representando o Deus que havia conduzido os israelitas para fora do Egito. Open quote. O rei Jeroboão tomou conselho e mandou fazer 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Vocês sobem demasiadas vezes a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, Israel, que os tiraram da terra do Egito. Colocou um em Betel e outro em Dan. Este foi o seu pecado. O povo marchava em procissão diante de um deles até Dan. Close quote. Aqui, o Deus nacional de Israel é identificado com o Deus do Êxodo. A instalação das estátuas em Betel e em Dan marca as fronteiras extremas, ao sul e ao norte do reino. Para os arqueólogos, a menção a Dan como local de um santuário no fim do século X é problemática, pois Dan provavelmente só se tornou israelita no século VIII. Se for assim, a história da fundação de um santuário em Dan seria uma retrojeção da época de Jeroboão Tordas, que no século VIII pode de fato ter anexado Dan e estabelecido ali um santuário javista. Os editores dos livros dos reis atribuíram o episódio ao primeiro Jeroboão, que pode inclusive ser uma invenção. A cronologia exata não é o mais importante. O essencial é que os autores bíblicos sugerem que Yahvé era considerado o Deus do Êxodo nos dois santuários, o de Betel e o de Dan. O plural na exclamação de Jeroboão, aqui estão os seus deuses, surpreende, mas esse motivo reaparece na história do bezerro de ouro em Êxodo 32, que transfere o pecado de Jeroboão para o Monte Sinai e o apresenta como o pecado original do norte. O plural provavelmente se refere às 2 estátuas cultuais, uma para cada santuário. Êxodo 32 teria então retomado, ou mesmo citado, as palavras de Jeroboão, colocando-as na boca dos israelitas no Sinai, que desejavam um Deus visível. O relato de Reis 12 parece, contudo, implicar que se tratava do mesmo Deus Yahvé em Betel e Dan.
Outra hipótese é que fosse um casal divino entronizado sobre pedestais zoomórficos, sendo o outro membro a parredros de Yahvé, uma deusa como Asherá. Mas isso é apenas especulação e não há razão para postular uma associação de Yahvé com Asherá no contexto do Êxodo. Talvez a explicação mais simples seja que o texto original dizia: Eis o teu Deus que te tirou do Egito. De fato, a forma hebraica Elohea pode significar tanto teus deuses quanto teu Deus. É possível que os maçoretas tenham retocado um singular original e o transformado em plural, acusando assim os israelitas do norte não apenas de idolatria, mas também de politeísmo. O culto de um touro na capital Samaria é atestado no livro de Oséias. Teria então Reis 12 simplesmente transferido o touro de Samaria para Betel, ou também havia um touro naquele santuário? A estátua podia servir tanto como pedestal de Yahvé, quanto representá-lo diretamente. Em Ugarit, Baal é representado antropomorficamente, como na estela do Louvre em que impunha o trovão e o relâmpago, ou em forma de touro. Ele é chamado touro e, no épico Baal e Mot, copula com uma vaca antes de descer para entregar-se ao deus da morte, Mot. O deus do êxodo e um touro também são associados em um oráculo do profeta Balaão em Números. El os tirou do Egito. Ele tem os chifres de um touro selvagem. Um óstraco de Samaria contém o nome próprio Gliu, que significa bezerro de Yahvé, ou Yahvé é um bezerro. A iconografia permite essas duas interpretações, o touro como pedestal de Yahvé ou como sua própria representação. Em um selo de ébla, vê-se um touro sentado em trono, ladeado à esquerda por um homem em oração e à direita por um deus da tempestade. Isso significa que o homem encontra o deus da tempestade ou da guerra através do touro. O livro de Oséias, já citado, alude polemicamente a um bezerro. Open quote. Ele rejeitou o teu bezerro, Samaria. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de alcançar pureza? Pois isso vem de Israel. Um artesão o fez, não é Deus. Sim, o bezerro de Samaria será despedaçado. Close quote. A análise filológica e diacrônica desse oráculo mostra que é composto. A parte em terceira pessoa é o oráculo original, criticando uma estátua de bezerro e anunciando que seria destruída, provavelmente pelos assírios. Depois acrescentou-se um discurso divino em primeira pessoa, atribuindo a destruição à ira de Deus. Finalmente, o texto foi novamente trabalhado, com acréscimos posteriores, e transformado em polêmica contra imagens, tal como aparece na segunda parte de Isaías, do período persa. Outro texto em Oséias parece referir-se à produção de pequenas estatuetas de novilhos para a devoção doméstica. Open quote. Eles continuam a pecar, fazem para si imagens de fundição de sua prata, fabricam ídolos de sua invenção, todos obra de artesãos. Sobre eles se diz: os que oferecem sacrifício humano beijam bezerros. Close quote. Esse texto sugere uma ligação entre o culto do touro e o sacrifício humano. Tais sacrifícios, como veremos, não eram totalmente desconhecidos no culto de Yahvé. Em resumo, parece incontestável que em Israel, em Betel e mais tarde também em Dan, Yahvé era cultuado sob a forma de um touro, assim como Baal em Ugarit. O êxodo do Egito, que a princípio parece ter sido uma tradição do Reino do Norte, foi atribuído a esse deus. No século VIII, Betel era o mais importante santuário de Israel, como atestam as referências no rolo atribuído ao profeta Amós. Amós, um camponês de Judá, entrou no santuário de Betel anunciando a morte do rei e o fim do reino de Israel. O sacerdote de Betel quis expulsá-lo, proibindo-o de profetizar ali, dizendo que Betel era o santuário real mais importante. Não continues a profetizar em Betel, porque é santuário do rei e templo real. No entanto, devia haver também um templo em Samaria. Isso se vê na inscrição do rei assírio Sargão, que menciona deportar as estátuas de Samaria, e na inscrição de Kuntilet Ajrud, que fala de um Iavé de Samaria. Reis também atesta um santuário em Samaria ao relatar que o rei Acabe ergueu um altar a Baal na casa de Baal que tinha construído em Samarias. A dupla referência a Baal é curiosa. Por que especificar que o rei instalou um altar a Baal no templo de Baal? Parece que temos aqui um caso em que o texto que falava da casa de Deus, ou casa de Yahvé, foi alterado. Assim, o texto original provavelmente dizia: ele ergueu um altar a Baal na casa de Yahvé que havia construído. O sujeito no final da frase seria provavelmente o pai de Acabe, Onri, rei detestado pelos editores, que fez de Samaria a capital de Israel. Em sua nova capital, teria construído um templo a Baal, dentro do qual também destinou espaço ao culto de outros deuses.
Onri e Acabe, portanto, favoreceram o culto do Baal fenício, mas incluíram no edifício um espaço para sacrifícios a Yahvé, cujo templo principal estava em Betel. Mais tarde, os livros dos reis descrevem a destruição do templo de Baal em Samaria por Jeú, que pôs fim à dinastia de Onri e tornou-se rei de Israel. Os arqueólogos não encontraram evidências claras da existência de tal santuário, mas ainda não se escavou todo o território. É possível que escavações em curso cerca de 650 metros a leste da Acrópole, em área ocupada na Idade do Ferro, revelem vestígios desse templo. Seja como for, a capital de um reino certamente possuía um santuário importante. Iavé e Israel, segundo a estela de Mesa. A estela de Mesa é feita de basalto negro e tem mais de 1 metro de altura. Foi descoberta em 1868 em Dibana, na Jordânia, por um missionário da Alsácia chamado Frederick Ackline. Antes de a estela ser quebrada por beduínos que pensaram que continha um tesouro, Charles Simon Clermont-Ganneau conseguiu fazer uma impressão em papel machê do texto, a qual serviu de base para sua reconstrução. Hoje em dia, a autenticidade da estela já não é seriamente questionada, embora nem sempre tenha sido assim. A pedra contém uma inscrição atribuída ao rei moabita Mesa, século X. O texto possui 34 linhas, o que faz dele a mais longa inscrição descoberta no Levante. É uma ação de graças do rei ao seu deus protetor Quemos. A inscrição descreve as vitórias de Mesa durante sua rebelião contra o reino de Israel após a morte do rei Acabe. Open quote. Eu sou Mesa, filho de Quemos, rei de Moabe, o de Bonita. Meu pai reinou por 30 anos sobre Moabe, e eu reinei depois de meu pai. E construí este santuário para Quemos em Querio, um santuário de salvação, pois ele me salvou de todos os agressores e me fez alegrar sobre meus inimigos. Onri era rei de Israel e oprimiu Moabe por muito tempo, porque Quemos estava irado com sua terra. Seu filho sucedeu e também disse: Oprimirei Moabe. Em meus dias ele disse isso. Mas eu o desprezei e também a sua casa, e Israel foi derrotado para sempre. Onri havia tomado a terra de Madaba e morou lá durante seu reinado e o reinado de seu filho por 40 anos, mas Quemos a restaurou em meus dias. E construí Baal-Meon e construí o reservatório de água ali, e construí Kiriataim. Os homens de Gade viviam na terra de Atarote desde tempos antigos, e o rei de Israel edificou Atarote para si, e eu lutei contra a cidade e a capturei. Matei todo o povo da cidade como sacrifício para Quemos e Moabe. Levei de lá o altar do seu bem-amado e o arrastei diante de Quemos em Queriote, onde fiz o homem de Saron e o homem de Maarote habitarem. E Quemos me disse: Vai e toma Nebo de Israel. E fui de noite e lutei contra ela desde o amanhecer até o meio-dia, e a tomei e matei toda a população, 7.000 súditos e estrangeiros, homens, mulheres, estrangeiros e servas, porque os havia consagrado a Astar de Quemos. Levei de lá os vasos de Yahvé e os arrastei diante de Quemos. O rei de Israel havia edificado Jaza e permaneceu lá durante toda a sua campanha contra mim. Mas Quemos o expulsou diante de mim, e tomei 200 homens moabitas, toda a sua divisão, e os levei a Jaza, e a tomei para acrescentá-la a Dibon. Construí Querio, a muralha do parque e a muralha da cidadela. Construí suas portas, e construí suas torres, e construí a casa do rei. E fiz o duplo reservatório à fonte na parte mais interna da cidade. Não havia cisterna na cidade de Querio, e eu disse a todo o povo: cada um de vocês faça uma cisterna em sua casa. E cavei o fosso de Querio usando prisioneiros israelitas. Construí Aroer e construí a estrada em Arnon. Construí Bet-Bamot porque havia sido destruída. Construí Bezer porque estava em ruínas, com 50 homens de Dibon, porque toda Dibon estava em sujeição. Reinei com as cidades que adicionei ao país. Construí Madaba, Bet-Diblatn e Bet-Baal-Meon. Levantei ali rebanhos do país, e Auranã, onde habitava. Quemos me disse: desce e luta contra Auranã. Desci e Quemos a restaurou em meus dias. Close quote. Essa inscrição é datada entre 850 e 810 e é informada por uma teologia muito semelhante à dos livros dos reis e de outros textos bíblicos. A vitória sobre um inimigo é obra do Deus nacional, enquanto a derrota ou a ocupação por outro povo é vista como a ira do Deus nacional que se afastou de seu povo. Quemos desempenha para Moabe um papel semelhante ao de Yahvé para Israel. A inscrição também nos diz que Israel e Moabe disputavam um território a leste do Jordão.
Esse é o território atribuído a Gade entre Atarote e Nebo, que no século IX teve um destino semelhante ao da Alsácia, mudando de mãos várias vezes entre Israel e Moabe. A inscrição de Mesa afirma que ele havia retomado a cidade ocupada por Israel. Ele se vangloria da cidade de Nebo. Levei de lá os vasos de Yavé e os arrastei diante de Quemos. A palavra traduzida como vasos é suficientemente indeterminada para designar todos os tipos de objetos de culto, incluindo talvez estátuas. O relevante é que essa observação pressupõe que havia em Nebo um santuário de Yavé que Mesa destruiu e cujos objetos rituais ou estátuas ele transferiu, como era costume, para o templo de Quemos. Assim como o livro de Josué afirma sobre a conquista de Canaã pelos israelitas, o saque foi dedicado a Astar Quemos e proibido de uso profano pela destruição. Um deus Astar é conhecido em Ugarit, mas nesta estela a conexão com Quemos sugere antes uma deusa. Astar é atestada como deusa na Confederação Árabe de Shumuel. Ela aparece como Astar Samain no oásis de Duma, onde ocupa o lugar mais alto do panteão. Portanto, devemos entender a expressão Astar de Quemos em analogia a Aserá de Yavé, como a parredros do deus Quemos. Quanto à tomada da cidade de Atarote, Mesa especifica que levou o altar de DWHD e o arrastou diante de Quemos em Keriote. O termo Ariel designa a parte superior de um altar de holocaustos. O significado de DWD é, por outro lado, muito menos claro. Pode ser um título de Yavé, o bem-amado, que teria, portanto, também um santuário em Atarote. No entanto, seria surpreendente se Mesa tivesse usado esse título sem sequer ter mencionado antes Yavé. Se fosse apenas outra forma de designar Yavé, seu nome próprio deveria ter precedido o título. É possível, então, que DWD designasse outro deus, talvez o deus local de Atarote, cultuado pelos israelitas. Tal Deus é atestado no texto original Amós 8, versículo 14. O texto massorético diz: eles juram pelo pecado de Samaria e dizem: viva o teu Deus Dan, viva o caminho de Berseba. No entanto, a palavra DRK, caminho trilha, não faz sentido nesse contexto. A versão grega traz Theos, Deus, em vez de caminho, e assim podemos deduzir que o texto original tinha DDK, dodeca, significando teu Dod ou teu bem-amado, em lugar de DRK, viva o teu Deus Dan. Viva o teu bem-amado, Berseba. Assim, a estela de Mesa atesta um santuário real oficial de Yavé em Nebo no século IX e um culto local de Dod em Atarote. Ela confirma que havia diversidade de lugares de culto em Israel sob a dinastia dos Onridas, os santuários e divindades de Israel. Yavé, então, era cultuado no Reino do Norte sob a forma de um touro ou antropomorficamente como um deus da tempestade. Santuários javistas existiam em Samaria, Betel, Dan, Siquém e na Transjordânia, como vimos. É também certo que Yavé não era o único deus cultuado no norte. Isso é atestado nos livros dos reis e em diversos livros proféticos que criticam os reis do norte por adorarem outros deuses além de Yavé. Numa inscrição de Tei Deir Allah, no Vale do Jordão, local hoje na Jordânia, erguida quando a região fazia parte de Israel, aparecem os seguintes deuses: El, as deusas Astar, Shagar e possivelmente também Shamash. Há também a ocorrência do plural Shdim, que pode ser traduzido como os que pertencem a Shaddai, que seria ou outro deus independente ou um título para El. Num santuário em Dan parece ter havido culto ao deus de Dan, e esse culto ainda é atestado no século II numa inscrição bilíngue em grego e aramaico, que em grego diz Teoi toi en Danois. Óstracos de Samaria. Fragmentos de cerâmica usados para escrita trazem diversos nomes próprios contendo o elemento Baal, Baal. É difícil dizer se nesses nomes o termo Baal é usado como título de Iavé ou se designa outra divindade. O livro de Reis afirma que o Monte Carmelo possuía um importante santuário de Baal. Foi ali que, na narrativa de Elias, ocorreu a competição entre Baal e Iavé. Iavé e Baal em Israel. Aceitemos então que no reino de Israel, Iavé era cultuado como um Baal e um deus da tempestade, semelhante a Haddad. Em certos salmos e outros textos poéticos, que talvez tenham sido compostos no Reino do Norte, Iavé realmente se parece muito com o Baal de Ugarit. Assim como Baal, que em ugarítico tem o epíteto Erkebe-Erpete, cavaleiro das nuvens, Iavé utiliza as nuvens para cavalgar pelos céus. As nuvens são o seu carro.
O Salmo 29, que provavelmente se originou no norte e depois passou por uma revisão meridional, descreve claramente Yahvé como um deus da tempestade que domina as águas, assim como o Baal de Ugarit fazia. A voz de Yahvé ressoa sobre as águas. Yahvé está sobre as grandes águas. A voz de Yahvé com magnificência. A voz de Yahvé quebra os cedros. Yahvé quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um novilho. Faz o Líbano e o Sirion saltarem como um touro novo. A voz de Yahvé faz irromper fogos flamejantes. A voz de Yahvé faz tremer o deserto. Yahvé faz tremer a estepe sagrada. A voz de Yahvé faz as corças darem cria. Ela despe as florestas, e em seu templo todos clamam glória. Esse salmo afirma o poder de Yahvé, que é comparado a um novilho, sobre as águas e sobre a natureza em geral. Em Ugarit, um hino como este poderia sem dificuldade ter sido usado para Baal. Esse culto a Yahvé, em termos que também poderiam se aplicar a Baal, é acompanhado, segundo o relato dos livros dos reis, por uma luta determinada de Yahvé contra Baal. Os autores bíblicos localizam essa luta na época de Acabe, filho e sucessor do rei Onri, considerado pelos assírios como o verdadeiro fundador da dinastia do norte. A arqueologia revela uma quantidade impressionante de obras atribuídas a esse rei. Como já vimos, foi Onri quem fundou a capital Samaria e construiu ali um palácio e provavelmente também um templo. Onri tentou criar um estado moderno e formou uma aliança com os fenícios, casando seu filho Acabe com Jezabel, que aparece na Bíblia como filha do rei dos Sidônios, Reis 16:101. Segundo outras fontes, Etibaal, pai dela, era rei de Tiro. Sem entrar em detalhes sobre qual desses relatos é o correto, é claro que o casamento de Acabe simbolizou a abertura de Israel à Fenícia. Pode-se então perguntar se o culto a Baal, que é a acusação feita contra Acabe na Bíblia, não era, na verdade, o culto ao deus fenício Melkart. Num tratado que o rei assírio Assaradão concluiu com Baal, rei de Tiro, vários deuses fenícios aparecem como garantes: Baal Shamen, Baal Malajé, Baal Safon, Melkart e Eshmon. Melkart parece ter sido o deus tutelar de Tiro por excelência. Esse Melkart tinha o título de Senhor de Tiro. É perfeitamente plausível supor que foi esse deus que se tornou o deus tutelar da dinastia dos Ómridas e também popular junto ao exército e à corte de Samaria. Essa identificação do Baal dos Ómridas com Melkart, contudo, foi contestada porque o nome de Melkart nunca aparece na Bíblia. Apesar disso, os vínculos bem documentados entre os Omridas e a Fenícia dão certa plausibilidade à identificação. Há ainda o fato de que Melkart aparece, acompanhado por Astarte, em uma inscrição do rei fenício Eshmunazar Duonzus, cerca de 465. Construímos casas para os deuses de Sidon em Sidon à beira-mar, uma casa para o senhor de Sidon e uma casa para Astarte em nome de Baal. Esse tipo de associação entre Baal e Astarte também aparece em certos textos bíblicos. As fontes bíblicas afirmam que a introdução do culto ao Baal fenício como deus de Samaria provocou uma revolta de grupos ligados ao culto do Baal Yahvé. Essa revolta é apresentada nos livros dos reis como simbolizada pelas ações do profeta Elias e depois de Jeú, que pôs fim à dinastia dos Omridas. Parece que as histórias dos profetas Elias e Eliseu foram inseridas depois nos livros dos reis. Isso se compatibiliza com o fato de que elas foram redigidas pela primeira vez de forma independente no Reino do Norte, após a queda dos Ómridas, como uma espécie de livro negro de Baal, constituído em grande parte pelas histórias sobre Elias. A atividade de Elias é situada sob os reinados dos reis Acabe e Acásias, respectivamente filho e neto de Onri. Elias, chamado de Tesbita, aparece como protagonista da luta de Yahvé contra Baal. Reis 17 narra uma ordem divina enviando Elias à cidade fenícia de Sidom, a casa de uma viúva. Ali, Yahvé, por meio de seu profeta Elias, providencia para ela azeite e farinha, algo que o Baal de Sidom não conseguiu fazer. Esse texto tem a intenção de contrapor-se à ideia expressa no tratado entre Assaradão e o rei de Tiro, de que Baal Melkart é um deus que fornece alimento e vestes. Na Fenícia, Elias também ressuscita o filho da viúva a quem for enviado. Essa história pretende mostrar que Yahvé tem poder sobre a morte. Isso contrasta com o Baal de Ugarit e da Fenícia, que, segundo o ciclo Baal e Morte, deve descer parte do ano ao reino de Mot, deus da morte. A superioridade de Yahvé sobre Baal é confirmada definitivamente no capítulo 18, com a descrição de um confronto entre Yahvé e Baal, na forma de uma competição entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Apesar dos ritos estáticos dos profetas de Baal, seu Deus não intervém.
Em contraste, Yahvé envia fogo do céu que consome os sacrifícios destinados a ele. Elias zomba do Deus de seus adversários, perguntando se ele estaria dormindo e precisaria ser despertado. Alguns estudiosos tentaram relacionar essa polêmica com um ritual de despertar Melkart, embora as fontes que atestam esse ritual sejam muito tardias. De todo modo, a intenção da narrativa é mostrar que Yahvé é o verdadeiro Baal, aquele que domina os dois elementos mais associados a Baal, água e fogo. Essa narrativa, particularmente brutal, termina com o massacre dos profetas de Baal como prelúdio à revolta javista sob Jeú. Esse texto exprime a mesma ideologia de um trecho do Êxodo que estipula: quem sacrificar a quaisquer deuses, exceto a Yahvé, e somente a ele, será interditado. De modo semelhante, a lei do Deuteronômio exige que os profetas de quaisquer outros deuses sejam mortos. A cena final de 1 Reis 18, versos 41 e 46, relata um encontro entre Elias e o rei Acabe, que enfatiza mais uma vez os poderes baalinos de Yahvé. É Yahvé quem causou uma longa fome na terra, e Acabe deve reconhecer que é Yahvé quem tem o poder de pôr fim à seca e fazer chover. Mais uma vez, em contraste com Baal, que, segundo o mito ugarítico, precisa da ajuda de sua companheira Anat e do deus Sol Shapash para afirmar-se como senhor da chuva. As histórias proféticas inseridas nos livros dos reis afirmam que Elias e, sobretudo, seu sucessor Eliseu estiveram implicados no golpe javista contra a dinastia de Onri. Esse golpe foi liderado por Jeú, que fez de Yahvé o Baal nacional do reino de Israel após matar os membros da casa de Onri e os adeptos do Baal fenício. Como Elias, Jeú começa reunindo todos os profetas de Baal, 2 Reis 10:9. E como em 1 Reis 18, a assembleia sacrificial termina com o massacre dos sacerdotes de Baal. Certas histórias sobre Elias e Jeú refletem assim o nascimento de um javismo intransigente e encontrará seu apogeu no livro do Deuteronômio e no profeta Oséias. Resta a questão de saber se foi somente após a revolta de Jeú que Yahvé se tornou o Deus tutelar dos reis de Israel. Para muitos estudiosos, a resposta depende da interpretação do relato bíblico da alegada divisão do reino unitário em bin Reis 12. Devemos atribuir a Jeroboão II aquilo que a narrativa atribui a Jeroboão Framos, ou há um núcleo de verdade histórica na afirmação de que Jeroboão Framos estabeleceu um culto javista em Betel por volta de 930? Também podemos imaginar que havia no reino de Israel uma rivalidade entre Betel e Yahvé e Samaria, Melkart ou um Baal fenício, até o golpe de Jeú, que impôs definitivamente Yahvé como Deus nacional e divindade titular dos reis. Apesar de fervoroso javista, Jeú teve de submeter-se aos assírios, o que significava também reconhecer a supremacia dos deuses deles. Uma inscrição de Salmanassar enumera Jeú entre os que devem pagar tributo ao grande rei assírio. Para os assírios, essa luta entre Yahvé e Baal, ou entre a facção javista e a dinastia dos Ómridas, não tinha a menor importância, pois Salmanassar chama Jeú de filho de Onri, ou seja, seu sucessor. Tributo de Jeú, filho de Onri. Recebi dele prata, ouro, uma taça de ouro, um vaso de ouro de fundo pontudo, cálices de ouro, baldes de ouro, estanho, um cetro de rei. Dentro do reino de Israel, a luta entre o Baal Yahvé e o Baal fenício deve ter provocado discussão sobre como adorar Yahvé. Ele deveria ser considerado apenas como um primo dos numerosos deuses da tempestade do Levante? As polêmicas contra Baal que se encontram no livro de Oséias provavelmente se dirigem, na verdade, contra certos cultos de Yahvé. Tratava-se de um Yahvé, sem dúvida, adorado como Baal e em forma bovina, e o fato de tais cultos se tornarem intoleráveis para alguns deve ser visto como sinal de uma mudança de mentalidade. Além disso, no século VIII podemos observar uma mudança na iconografia, com modificações significativas no modo de representar os deuses no território do Reino de Israel. Uma peça de osso entalhada desse período, encontrada em Azor, mostra um jovem deus com um par de asas. Imagens assim, com forte influência fenícia, também aparecem em vários selos. O uso desses objetos parece ter sido limitado ao norte, e, ao menos por enquanto, não há evidência de algo parecido em Judá. O Deus segura vegetais que representam os meios pelos quais ele sustenta a vida da natureza. As duas asas são características de um deus do tipo Uranus, um deus dos céus, talvez um deus solar. Essa imagem ilustra a evolução de Baal em direção a Baal Shemen, o Baal dos céus, divindade bem atestada na Fenícia. As imagens poderiam representar tanto Baal quanto Yahvé.
Em nomes próprios encontrados em selos com tais imagens aparecem vários com raízes já vistas, como Yoab, Iavé é pai, ou Padá, forma abreviada de Padayau, Iavé salva. É possível, portanto, que os donos desses selos vissem nessas imagens representações de Iavé como sua divindade tutelar. Essa espécie de solarização de Iavé no norte também aparece em vários textos poéticos da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 104, onde Iavé surge como um Baal Shamen, combinação de Deus da tempestade e Deus solar rodeado de servos alados. Ele se cobre de luz como de um manto, estende os céus como uma tenda. Firmou sobre as águas os seus aposentos superiores, toma as nuvens como seu carro, avança sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, do fogo flamejante seus servos. De modo semelhante no livro de Oséias, que critica o culto ao touro e a Iavé como Baal, Iavé é comparado no capítulo 6 ao nascer do sol. Conheçamos, esforcemo-nos por conhecer a Iavé, sua vinda é certa como a aurora. E o texto original do verso 5 compara os juízos divinos de Iavé à própria luz. Temos aí, portanto, uma concepção de Iavé que combina os traços de um deus da tempestade com os atributos de uma divindade solar. Isso nos traz de volta ao tema das formas de representação de Iavé no reino de Israel. Representações de Iavé em Israel. Em contraste com o interesse vivo e partidário dos estudiosos pelos modos de culto de Iavé em Jerusalém e no Reino de Judá, a questão da existência de representações de Iavé, estátuas, imagens em selos, etc., no norte, desperta menos polêmica e menos paixão. Muitos especialistas seguem, consciente ou inconscientemente, a linha dos editores da Bíblia, que consideravam o culto de Iavé no norte simplesmente idólatra e desviante. Já mencionamos em várias etapas do nosso relato que havia numerosas imagens de Iavé nos santuários do norte, bastando aqui lembrar algumas delas. Uma inscrição de Sargão II, o Prisma de Nimrod, redigida em 706 e referente à destruição de Samaria, menciona entre o saque trazido de volta os deuses em quem haviam depositado sua confiança. Essa inscrição deve ser comparada com dois relevos neo-assírios, nos quais se vêem soldados de Sargão e de Senaqueribe transportando estátuas de deuses como parte do butim. Embora a cidade de onde as estátuas foram levadas não tenha sido identificada com certeza no primeiro relevo, podemos tentar relacioná-lo com a inscrição do Prisma de Nimrod e ver nele uma representação de estátuas de deuses como os de Samaria. Nesses relevos, as estátuas são antropomórficas, mas outros textos, alguns já mencionados, parecem atestar o culto de Iavé sob a forma de novilho, o que talvez também explique a estátua de um touro encontrada em Israel, perto de Dotã, datada de cerca de 1200 a 1000. A história da vocação do jovem Samuel como profeta de Iavé no santuário de Siló, relatada em 1 Samuel 2, fornece evidência indireta da existência de uma estátua antropomórfica de Iavé. Como vimos, Siló era o local da arca, que simbolizava ou materializava a presença de Iavé. O autor desse antigo relato da investidura de Samuel descreve com grande precisão as atividades culticas associadas a esse santuário antes e depois do nascimento de Samuel. A observação, repetida em 1 Samuel 2, 11 e 28 e também em 3, 1, de que Samuel estava a serviço de Iavé é de particular interesse. O texto massorético de 2:11 é gramaticalmente difícil. Literalmente lê-se: o menino servia a Iavé, o rosto de Eli, o sacerdote. É muito provável que o texto hebraico tenha sido deliberadamente alterado e que devamos reconstruí-lo com base na versão grega, que diz: o menino servia diante do rosto de Iavé perante Eli, o sacerdote, o que corresponderia a 2,18. Parece que os massoretas quiseram evitar qualquer possível alusão a uma estátua divina. De fato, o sentido primário da raiz shahar-te é cuidar de, servir em sentido concreto. Como observou Klaus Westermann, esse serviço a Iavé é dirigido a um objeto concreto. Se alguém serve, isso significa cuidar de sua estátua, como acontece no Egito. O trabalho de Samuel, então, teria sido a manutenção da estátua de Iavé no santuário de Siló. Partindo disso, podemos nos perguntar se a expressão estar diante do rosto de Iavé para servi-lo, usada em Deuteronômio para explicar a função dos levitas, não teria também esse sentido, a saber, o de cuidar de sua estátua. Em suma, com o golpe de Jeú, Iavé tornou-se definitivamente o deus mais importante em Israel. A princípio, ele era adorado no norte como um Baal, um deus da tempestade que, em certos aspectos, se assemelhava ao deus Baal de Ugarit. Não era o único deus cultuado em Israel. Provavelmente esteve a princípio subordinado a El, sobretudo no santuário de Betel.
Sob os Omridas, dois Baalim competiam entre si: o Baal fenício, talvez Melkart, e o Baal Yavé. Mais tarde, Yavé parece ter integrado os atributos de El e também algumas características de uma divindade solar. Ele se tornou Baal Shamen, o Senhor dos Céus. Até a queda de Samaria em 722, o culto a Yavé não era exclusivo. Isso é demonstrado pelo Prisma de Ninod, em que Sargão II narra o saque da capital do Reino do Norte. Contei como prisioneiros 27.280 pessoas, também seus carros de guerra e os deuses em quem haviam depositado sua confiança.